Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e agora vamos entrar numa semana de auditoria. Uma semana toda em que terá vídeos focados em procedimentos de auditoria diretamente para a prova da Receita Federal, que nós sabemos que o edital está iminente. Temos conversas sobre a FGV, né? Sendo a possível banca, sabemos as informações pela internet, até está a dúvida, né? O contrato ainda não foi firmado, mas tem especulações, o que acaba sendo às vezes um problema para o próprio processo licitatório em si, né? Mas vamos aí nos preparando para a possível banca e FGV e agora, né, focado na parte final de procedimentos de auditoria. Então a semana toda terá vídeos aí, um por dia, um ou dois, dependendo do que for abordado de conteúdo. Neste vídeo abordaremos sobre os saldos iniciais na contabilidade. Então imagina, você vai auditar uma empresa pela primeira vez e você observa que tem saldos iniciais. A conta caixa ela tem um saldo devedor de 100. A conta fornecedor está lá registrado 10 mil. Você não pode só auditar o que acontece durante o período, né? Durante o ano, por exemplo, de 2022. Você precisa conferir se o saldo anterior, o saldo de 2021, está correto. Então você tem que fazer uma análise do que é e como foi contabilizado as demonstrações contábeis anteriores. Analisar os papéis de trabalhos do auditor anterior, se existir. Então tudo isso é definido pela norma NBCTA 510. Então anotem aí que tem uma norma específica para o trabalho de auditoria inicial. Então repare que de acordo com a norma, esse trabalho inicial acontece quando as demonstrações contábeis do período anterior não foram auditadas, ou então as demonstrações contábeis do período anterior foram auditadas por outro auditor. Então imagine, a primeira vez que você está trabalhando com essa empresa, trocou a firma de auditoria, ou por causa do rodízio obrigatório, né, a cada 5 anos, ou então porque aquela empresa não era obrigada a sofrer auditoria, e agora ela está enquadrada aí em uma das obrigatoriedades, seja, por exemplo, pelo total do valor do ativo. Então, pessoal, ou está listado na bolsa, a gente vai iniciar essa ideia de que o auditor ele tem um trabalho mais profundo, mais detalhado, quando é uma primeira auditoria. Não que toda auditoria seja diferente, ou que uma auditoria depois, em anos subsequentes, seja menos cética. Não. Mas aqui nós temos uma norma específica para o ano inicial. Tá? Então, por exemplo, é muito diferente no segundo ano fazer auditoria, eu já sei o que os saldos anteriores estão mais corretos, estão mais precisos, porque eu verifiquei, eu auditei, né? Então, sempre que é a primeira vez, há uma maior dúvida, né? Você tem que fazer uma maior conferência para poder fazer uma boa auditoria. Então, a norma traz, né, pessoal, que os saldos iniciais são os saldos contábeis existentes no início do período. Então, se eu vou auditar 2022, o saldo que veio do dia 31 de 12 de 2021. O saldo inicial, então, esse eu preciso fazer uma boa conferência, fazer uma análise. E a gente sabe, né, que esses saldos iniciais se baseiam no saldo final de anos anteriores, de políticas contábeis anteriores. Então, tudo isso precisa ser avaliado pelo auditor. Também nós temos questões de contingências que precisam ser analisadas, todas as provisões levantadas. Então, tudo isso a norma especifica que é necessário para o auditor contábil. Tá? E olha só, qual o procedimento que o auditor deve fazer, então, nesse trabalho inicial? Ele deve ler as demonstrações contábeis mais recentes e o respectivo relatório do auditor antecessor, se houver, para informações relevantes sobre os saldos iniciais. Então, é claro, né, se eu vou fazer um trabalho novo de auditoria, eu preciso consultar o que foi feito, né, as demonstrações contábeis, como terminou o balanço, preciso consultar o que o auditor antigo abordou, né, se existia. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para poder fazer uma boa estimativa. E é claro que dependendo do auditor, né, de acordo aí com o ceticismo dele, com o julgamento profissional, ele vai exigir mais testes, ele vai fazer uma maior análise e vai até analisar evidências de exercícios anteriores, se assim houver necessidade. Além disso, a norma traz que, olha só, o auditor ele deve obter evidência apropriada e suficiente
sobre seus saldos iniciais contém distorções que podem afetar as demonstrações contábeis do nosso ano atual. Então eu preciso saber se possui algum problema, alguma possível distorção nesses saldos iniciais da contabilidade que podem afetar meus saldos atuais. Então é claro, né, se a conta banco ela possui um problema no ano anterior e ela foi contabilizada errada, ela pode causar uma distorção relevante nesse meu ano atual. Então a gente precisa analisar se esses saldos iniciais eles têm impactos, se possuem distorções que reflitam na nossa demonstração contábil atual. Esse é o ponto-chave aí desses procedimentos de auditoria. Além disso, também temos que analisar, tá, pessoal? O auditor ele tem que verificar se as políticas contábeis adotadas são as mais adequadas, refletem a realidade da empresa, tá bom? E além disso, ó, pessoal, nós temos alguns procedimentos que podem ser executados aí, né, no caso de distorção relevante. Nós temos que obter evidências dos relatórios de auditoria do ano anterior, avaliar os procedimentos executados relacionados aos saldos iniciais e, se for necessário, né, executar procedimentos adicionais. Isso a gente já viu nas outras normas de auditoria. Sempre que eu fico em dúvida sobre um saldo inicial, sobre uma conta, eu devo executar procedimentos adicionais para obter evidência suficiente. A gente já viu isso, né? Sempre que a gente observa que o auditor ele não consegue embasar sua opinião, ele precisa fazer aí procedimentos adicionais específicos relacionados àquela conta, ao objeto que ele está analisando, seja uma conta de controle interno, uma conta relacionada a saldos iniciais, seja uma conta voltada, por exemplo, a empréstimos e financiamentos. Então, dependendo do nosso foco de objetos da auditoria, quando a gente não tiver evidência suficiente, nós realizamos procedimentos adicionais. Além disso, a norma, a NBCTA 510, destaca a importância na uniformidade de políticas contábeis. Analisar se os saldos iniciais não têm reflexo de alterações de políticas que podem afetar a apresentação das demonstrações contábeis, como, por exemplo, ficar mudando a forma de utilização da depreciação, do valor justo, alterar de forma a afetar possíveis distorções na conta. E tudo isso precisa ser analisado pelo auditor. E por fim, caso os saldos iniciais, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Eu não consiga evidência de auditoria se esses saldos eles são corretos, se eles realmente são verídicos, eu preciso expressar uma opinião com ressalva ou com abstenção de opinião, dependendo aí da situação, tá bom? Então, se eu não conseguir obter evidência, eu devo emitir, independentemente aí se a distorção ela for pequena ou não. E aí isso aí vai depender muito da situação. Se for uma distorção relevante, até pode ser o caso aí, né, generalizada de uma opinião adversa. Se for uma opinião, uma situação que ela não seja generalizada, ela seja sim relevante naquela conta contábil, aí sim uma opinião com ressalva. E se eu não consigo obter evidência, aí vai ser abstenção de opinião. Então são essas três possibilidades que nós temos aí no caso do relatório de auditoria nos trabalhos de saldo inicial, quando eu não consigo obter evidência ou obtenho pouca evidência aí para poder confirmar essa informação, tá bom? É importante, pessoal, que qualquer dúvida relacionada a esse tema, deixe aqui no comentário. Saldos iniciais é importante entender que o auditor deve sim analisá-lo e ele vai ter que realizar procedimentos conforme a possível falta de evidência apropriada e suficiente que indique que está correto o procedimento, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, deixe seu like e em breve teremos mais vídeos aí voltados aos procedimentos de auditoria. Um abraço a todos e até a próxima!